Olá, seja bem-vindo ao canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o 2 de abril, essa data tão especial, tão importante, que também é uma data meio contraditória de certa forma. Eu vou explicar o que é o 2 de abril, algumas campanhas que foram feitas a partir do 2 de abril e a diferença entre o 2 de abril e o 18 de junho, né? Que são duas datas que são bem parecidas, mas na verdade são, pelo menos parece ser parecidas, mas na verdade são bem diferentes entre si, apesar de tratarem do mesmo tema. Então, caso você tenha gostado do tema do vídeo de hoje, não se esqueça de apertar no botão de gostei para mostrar que gostou e ajudar no algoritmo da plataforma a reconhecer que o canal também é um canal relevante para a plataforma, e não se esqueça de apertar no botão de se inscrever no canal, porque não custa nada. Aperta no botão de se inscrever para continuar acompanhando as próximas atualizações, principalmente se você gosta de temas relacionados à política, autismo e mercados de trabalho. Eu acabo interseccionando muito esses temas, principalmente autismo com outros temas, enfim. Vamos para o vídeo falar um pouco sobre o 2 de abril, o Dia Internacional, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Basicamente é uma data que foi criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que foi criada em 18 de dezembro de 2007 por intermédio de um representante na ONU no Catar, que basicamente visa a conscientização de toda a sociedade civil, que inclui a classe médica, os pais, a mídia em si também, ou seja, conscientizar todo mundo sobre a causa do autismo, né? O autismo em todas os seus temas, né? Acaba falando muito sobre o autismo na infância, na adolescência, na idade adulta, que eu já vou explicar essa parte, porque apesar da ONU trazer isso muito em voga, de que autismo não é só aquele senso comum que as pessoas colocam, mesmo assim, pais e a classe médica acabam fomentando ainda isso, mas eu vou explicar tudo isso ponto a ponto, né? Durante os eventos do 2 de abril, que foi uma data colocada pela ONU, vários monumentos ao redor do mundo. No Brasil temos o Cristo Redentor, por exemplo, que são iluminados de azul, né, para representar o autismo, né, a causa do autismo, a causa do 2 de abril, a representação do autismo, né, num cartão postal. Eu vou falar um pouco das campanhas bem brevemente, só para vocês terem noção das 4, na verdade, últimas campanhas que foram realizadas pela ONU em relação ao 2 de abril. Eu tô aqui com a minha colinha só para não me perder aqui. Em 2017 teve Rumo à Autonomia e Autodeterminação, que basicamente tem relação com a empregabilidade, de trazer com que as empresas fomentem atividades remuneradas para autistas, né? Empregos para autistas, capacitação, por exemplo. Então tem relação com a empregabilidade. Em 2018, o tema central da campanha da ONU para o 2 de abril foi relacionado às mulheres, mais especificamente capacitando mulheres e meninas com autismo. Então basicamente tem relação com o contexto das mulheres, mostrando que o autismo não dá só em meninos, não dá só em homens, mas dá em mulheres e meninas também. E fala também sobre as múltiplas opressões que a mulher acaba sofrendo por causa de ser mulher, por causa de ser autista, por causa de ser LGBTQIA+, caso a pessoa for participar desse grupo, né, relacionado ao gênero. E fala da dificuldade de implementação da CDPD, que é a Convenção por Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Então, basicamente, em 2018 tem a ver com isso. Em 2019 tem mais relação com a acessibilidade. No caso, tecnologias assistivas e participação ativa, que tem relação com acessibilidade e o uso de tecnologias assistivas, para caso você não saiba, falando bem
de forma bem resumida, são tecnologias que fazem com que haja uma equidade de oportunidades entre os autistas e os neurotípicos. No caso, por exemplo, para pessoas surdas tem o aparelho auricular, no caso das pessoas que são autistas tem a ver, por exemplo, com a sensibilidade, então pode ter um abafador de ouvido, por exemplo. Então esses dois são exemplos de tecnologias assistivas, e esse foi o tema de 2019 proposto pela ONU. Em 2020 não teve uma campanha exatamente proposta pela ONU por causa da pandemia, então eu vou pular essa parte, que já indo para 2021 tem relação com a inclusão no mercado de trabalho, mais precisamente inclusão no local de trabalho, desafios e oportunidades em um mundo pós-pandemia, que tem relação com a questão da pandemia e as oportunidades que acabaram sendo mais desiguais ainda entre os autistas e os neurotípicos. Então basicamente tem relação de novo com o mercado de trabalho, mas dessa vez dentro de um contexto de pandemia, que visa sobre a questão do acesso ao mercado de trabalho, a questão da inclusão no mercado de trabalho, a se manter no mercado de trabalho, que é o mais importante, já que de acordo com pesquisas 85% das pessoas autistas não estão inseridas no mercado de trabalho, e as que estão inseridas normalmente saem porque não aguentam o ambiente que está sendo posto para ela, que tem muitos estímulos, por exemplo. Então basicamente esse é o norte da campanha de 2021 da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, para a questão do 2 de abril, o Dia Internacional do Autismo, né, da conscientização. Agora, as diferenças entre o 2 de abril e o 18 de junho. Eu não vou explicar exatamente com muitos detalhes o 18 de junho, mas só para deixar mais claro, o 18 de junho é o Dia do Orgulho Autista. É uma data que ocorre por causa da Aspis for Freedom, que é uma organização estadunidense e que visa fomentar a neurodiversidade, não só a questão mais senso comum do autismo. E eu vou explicar isso porque, assim, basicamente a ONU já sacou que o autismo não é uma condição somente para meninos heterossexuais, por exemplo, meninos que fazem 18 anos e viram meio que pó de pilim-pim-pim. Existem autistas adultos trabalhando em diversas áreas, autistas mulheres, autistas LGBTQIA+, autistas de diferentes raças e classes sociais. Então basicamente a ONU já sacou, pelo histórico que eu acabei de falar, dos 5 últimos anos, de que o autismo para a ONU não é algo senso comum, o que é algo que não é compartilhado pelos pais, mães e profissionais da área da saúde que tratam do autismo. O único ponto que realmente corrobora com a visão dos pais, mães e profissionais da saúde em relação ao autismo é ao fato de que cartões postais são iluminados de azul, mas fora isso, todos os eventos, as temáticas realizadas pela ONU são visando uma visão não estereotipada da condição. Mas vamos lá, as diferenças entre o 2 de abril, o Dia da Conscientização do Autismo, e o 18 de junho, que é o Dia do Orgulho Autista. Basicamente, existem 3 diferenças cruciais entre essas duas datas. A primeira é em relação a quem comemora essas duas datas. Na verdade, quem comemora o dia 2 de abril são mais os pais, as mães e os profissionais de saúde que tratam do autismo, né, dessa questão relacionada ao autismo. Já o 18 de junho tem relação mais com os autistas e os neurodiversos em geral. Então, essa já é a primeira diferença, grande diferença que existe entre essas duas datas. A segunda diferença tem relação com símbolos e cores.
Eu já fiz um vídeo falando dos símbolos, da simbologia, da questão das cores. Eu vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. Mas, só resumindo o argumento, no 2 de abril se usa muito a cor azul, se usa muito o símbolo do quebra-cabeça, o símbolo da fita com o quebra-cabeça estampado. Enquanto o 18 de junho, o dia do orgulho autista, eles utilizam diferentes cores, um degradê de cores inserido num contexto de um símbolo do infinito. Então, basicamente, o símbolo do infinito quer dizer que é para a vida toda. O autismo é para a vida toda. E a questão da cor, das cores, diferentes cores, enfim, tem relação com a neurodiversidade, com o espectro de possibilidades, com a questão LGBTQIA+, também, né? A questão muito mais diversa, em vez de ser somente um azul que remete a ser uma pessoa, homem, heterossexual, menino, criança, enfim. Então essa é a diferença mais crucial que existe entre o 2 de abril e o 18 de junho. E por último, mas não menos importante, o significado das datas, que, complementando os dois pontos que eu acabei de falar, tem relação com a proposta que é dada para comemoração. Na verdade, o dia 2 de abril tem relação mais com a conscientização, né, da condição, é mais para o pessoal que não sabe muito sobre o autismo ainda e que queira saber mais sobre a condição, sair um pouco do senso comum aplicado pelas pessoas do que o autismo é. E o 18 de junho já é uma data específica para a neurodiversidade, especificamente ainda para o autismo, e que é um dia mais voltado à luta dos autistas contra uma sociedade capacitista. Agora, levando tudo isso em conta, o que a gente deve concluir em relação ao 2 de abril? Enfim, o 2 de abril é uma data importante. Claro, a gente não vai ignorar, nós como autistas não vamos ignorar a data do 2 de abril, porque é uma data chave para mostrar que os autistas existem, que existem autistas de diversos tipos de classes sociais, raças e orientações sexuais, por exemplo. Sei que é uma data que envolve mais o ativismo feito pelos pais, mas que os autistas vão cooptar essa data para trazer uma visão da neurodiversidade aplicada a essa data. A questão é que a gente vive, já a partir de uma segunda conclusão, é que a gente vive numa guerra de narrativas. Enquanto 2 de abril é fomentado pela ONU, ou seja, é uma data mais famosa, é uma data que já está há mais tempo, ela é uma data que traz mais credibilidade justamente por ter sido criada pela ONU. Então tem esse outro ponto. E o terceiro, mas não menos importante, é usar essa data, como eu falei, de usar para fomentar uma hegemonia de enfrentamento, utilizando do modelo social da deficiência e utilizando da questão da neurodiversidade, da questão do autismo, para fazer enfrentamento a uma narrativa voltada para um anjo azul, por exemplo, voltada para um autista só um menino branco, de classe média ou classe média alta, ou mesmo que o autista é somente trabalhar na área da TI, como vejo muita gente acabando fomentando esse tipo de argumento. Então são essas três questões, essas três conclusões que eu posso colocar aqui no final do vídeo, que espero que você tenha gostado bastante do conteúdo do vídeo. Comente aqui embaixo, obviamente, o que você acha da data do 2 de abril, mesmo que você seja neurotípico, pai de autista, ou principalmente se você for um autista, comente aqui embaixo o que você acha dessa data, 2 de abril, o dia da conscientização do autismo. E também não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações, principalmente se você gosta de temas relacionados à política, autismo e mercado de trabalho. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e nos vemos na próxima. Até a próxima, tchau!